Estudo número 2. O pecado e o plano de Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. No estudo número 1, aprendemos que a porta de entrada para a salvação é Jesus. Depois que aprendemos que Jesus é o único meio de salvação, é hora de atentarmos para o fato de que Deus nos ama e tem um maravilhoso plano para as nossas vidas. Isso mesmo, o amor e o plano de Deus são fatos. Parece inacreditável a realidade de que muitas pessoas ainda não conhecem a Deus e também nunca experimentaram o seu amor e seu plano. No entanto, isso é possível de acreditar porque a humanidade é pecadora e, consequentemente, está separada de Deus. A Bíblia afirma em Romanos capítulo 3, verso 23: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por causa do pecado, segundo a Bíblia, a humanidade está separada de Deus. Lemos em Romanos capítulo 6, verso 23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na vida cotidiana é possível observar que o mal, a impiedade, a opressão, o sofrimento, a guerra e a morte estão presentes no mundo. Naturalmente surge a pergunta: como entrou o mal no mundo? Muitos pensadores têm procurado uma resposta. No entanto, a Bíblia oferece a resposta de Deus, declarando-nos o que é pecado e como é possível ser livre do seu domínio. No ensino do Novo Testamento, o pecado é descrito como 1. Errar o alvo. O alvo é a vontade de Deus. Logo, quando deixamos de fazer a vontade de Deus, cometemos pecado, pois erramos o alvo. 2. Dívida. Mateus capítulo 6, versículo 12. O homem está em dívida com Deus porque não guarda seus mandamentos. Todo pecado cometido é a aquisição de uma dívida. Incapaz de pagá-la, a única esperança do homem é buscar o perdão e a redenção em Deus. No Evangelho de João encontramos a declaração de que toda pessoa que comete pecado torna-se escravo do próprio pecado. Isso está em João capítulo 8, verso 34. Em Cristo, Deus oferece a liberdade à humanidade, ou seja, ao aceitar o plano de Deus, a pessoa não será mais escrava do pecado. João capítulo 8, verso 36. Apesar de Deus oferecer esta liberdade à humanidade, através de Cristo, as pessoas podem rejeitar o seu gracioso convite e continuar em seu caminho de morte. João capítulo 8, verso 40. Conforme o texto de Romanos capítulo 3, verso 23, devido ao pecado, todos os seres humanos estão impedidos de se aproximarem de Deus. No entanto, em seu plano amoroso, Deus enviou Jesus, seu Filho, para que toda a humanidade fosse novamente reconciliada com Ele. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Isso está em Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Assim, todo aquele que já recebeu a Cristo em seu coração tem a certeza de estar livre do poder do pecado e de que vai morar com Ele no céu. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. João capítulo 14, versos 1 a 3. Esse é o projeto de Deus para você: receber Jesus na vida e ser livre do poder do pecado. Você já aprendeu sobre Jesus, mas já o recebeu em seu coração?
Se quiseres recebê-lo e ser livre do poder do pecado, faça essa oração. Querido Jesus, eu o recebo como Salvador e Senhor da minha vida. Reconheço que em meu estado pecaminoso nada posso fazer a fim de ser justificado diante de Deus. Mas crendo no que diz tua palavra, entrego minha vida a ti, a fim de ser perdoado de todos os meus pecados, justificado e aceito diante de Deus através da justiça que há em ti. Obrigado por morreres em meu lugar e pelo teu sacrifício tornar-me livre do poder do pecado. Ensina-me a viver segundo o teu querer, conforme a tua palavra, e dá-me um coração disposto a te obedecer. Amém. Nós apenas começamos a conhecer o projeto de Deus para a humanidade. Isso significa que há mais ainda para aprendermos. Você quer conhecer mais sobre este projeto de Deus para a sua vida? Então siga em frente e comece a estudar a próxima lição. Deus o abençoe.